nós agradecemos nesse momento por nos acolher nesse espaço virtual que nos conecta nesse momento para esse encontro fraterno das casas espíritas da Alemanha, em comemoração aos 20 anos da Federação Espírita Alemã. É um instante de muita alegria, uma festa espiritual em que nos ligamos uns aos outros na renovação desses propósitos mais santos. Deus, na sua infinita bondade, vai tecendo a colcha do amor a partir das nossas vidas e vai transformando atividade em propósito, experiência em virtude, ajudando-nos cada vez mais na construção de nós mesmos. Que o Divino Amigo, o nosso condutor das nossas evoluções no orbe, possa estar iluminando verdadeiramente cada um daqueles que tem se juntado para somar e multiplicar na obra do bem. Que não falte jamais esse ânimo e a esperança necessária diante das dificuldades, das intempéries e dos testemunhos. Que cada qual seja fiel nas renúncias purificadoras, nos testemunhos santificantes. É importantíssimo sempre de nossa parte a disposição para trabalhar e servir, dando-nos ao trabalho e ao serviço com o melhor que possuímos no coração. Agradecemos a Maria, eu não pronunciarei o sobrenome porque eu tenho um pouco de dificuldade, mas que bondosamente nos permitiu estar junto e concedeu um voto de confiança ao menino. A nossa sincera gratidão por nos ajudar a crescer no caminho da vida. Hoje nós temos como tema central para esse encontro o Espiritismo ante os desafios humanos. E, de nossa parte, o subtema que cabe nos comentar é os desafios da época atual e o compromisso para com os nossos irmãos. Quando nos deparamos com o mundo atual, nós perceberemos muitos desafios, de toda a ordem possível. Não raro, analisamos as áreas da vida e nós vamos nos deparar com alguma dificuldade que o homem está enfrentando, no campo social, econômico, ambiental. De todas as esferas, há algum problema, talvez identificaremos no coração humano. E pode surgir em nós alguns questionamentos a respeito disso tudo. Em a Gênese, no capítulo São Chegados os Tempos, o codificador vai nos apresentar algumas ideias interessantes. Segundo ele, são chegados os momentos de transformação na Terra. Não mais simplesmente os cataclismos, as operações do orbe, mas chega um instante em que a humanidade planetária é convidada à transformação. E na base de todas as dificuldades que a criatura humana vive, nós poderemos anotar um tema base, uma necessidade central, uma raiz que conecta todos esse contexto de lições e de aprendizados. Quando imaginamos a temática regeneração, por exemplo, nós poderíamos ingenuamente pensar que se trata de um momento em que a Terra simplesmente, devido ao tempo cronológico, penetra um novo tempo. Só que, em verdade, falar de evolução dos mundos é falar da evolução dos seres. É falar da evolução dos espíritos. Ninguém adentra terra nova sem conquistar espaço interior novo. Falar de regeneração é falar da reconstrução dos espíritos. E, para tanto, nesse momento, nós utilizaremos aqui do pensamento, lá no livro Ação e Reação.
em que Druso, no capítulo 18, ele vai trazer uma importante lição. Ao direcionar-se a Hilário, ele vai nos dizer uma frase importantíssima que cabe aqui para que nós compreendamos o tema base da regeneração. Ele diz o seguinte: ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra. O momento de transição é o instante que a criatura se coloca à disposição de si mesma para corrigir aquelas partes mais difíceis, para atentar-se interiormente às imperfeições que ainda possui. Um exemplo didático para que a gente entenda esse processo é se a gente pegar um copo de água e com um copo de água, mas com água suja, né? E a gente desejar limpar essa água, a gente vai ter que colocar mais água. E na medida que a gente vai colocando água, a água suja, ela vai saindo, né? Ela vem primeiro e a água limpa, ela começa a ocupar esse espaço do fundo. A sujeira se apresenta primeiro, para que depois a água limpa permaneça. Em sentido espiritual, regeneração é um momento que a gente vai cuidar das partes degeneradas, que nós vamos dar uma atençãozinha maior àquelas partes em maior dificuldade. Portanto, é a hora que a gente entra no consultório do médico e a gente vai ouvir não sobre as nossas qualidades, a gente vai se atentar à gama de necessidades espirituais. É preciso, para que nós tenhamos condições de avançar para os mundos celestes, que o nosso espírito se purifique. Essa purificação, ela está no momento importante, porque é a hora que, com humildade e paciência, a criatura humana é levada a penetrar os escaninhos da própria alma para se dar conta das necessidades interiores que carrega. E é nesse sentido que o médico, ele assume uma importante atuação. Porque imaginemos, quando a gente se apresenta para uma consulta, o médico ele vai nos examinar para entender não simplesmente as nossas dores e sintomas, mas as causas daquilo que tem conduzido a esses sintomas. Eles vão analisar as raízes. E imaginemos, nós trazemos conosco inúmeras dores que apontam causas profundas, como no dizer de Allan Kardec: toda imperfeição moral produz sofrimento. Isso quer dizer que as nossas dores, elas advêm de causas mais profundas, que é justamente por causa dessas raízes de imperfeições que a gente muitas vezes tem passado por esse ou aquele contexto de luta. O médico, em examinando a nossa situação, irá devotar-se da melhor maneira para cuidar dos nossos corações, para tratar as nossas almas. Ele utiliza o máximo de conhecimento, ele vai aplicar, o máximo de precisão, de técnica, a receitar aquilo que verdadeiramente possa nos oferecer à alma as condições necessárias ao restabelecimento da saúde. Agora não é hora de contar, vantagens sobre aquilo que a gente já conquistou, de anotar, as nossas poucas virtudes. Se faz indispensável nesse momento que nós voltemos a nossa atenção, sobretudo, às partes que a gente traz dentro de nós e que por vezes a gente guarda maior dificuldade. E é pensando nisso que a gente se recorda de Jesus, o médico infinito das nossas almas, que quando viera na terra, definira seus propósitos muito bem. A regeneração com Jesus iniciou ali naquele momento. Teve um pontapé inicial, porque ele mesmo já nos dissera o seguinte: eu não vim para os sãos, vim para os enfermos. Ele
não veio para aquilo que já estava legal, certo. Porque isso, em verdade, né, tá tudo bem. Agora é o momento de cuidar da parte que não está muito boa. E cada qual de nós trazemos essa parcela de enfermidades. Algo que nos pede essa humildade e essa paciência para análise e para compreensão. Porque se nós formos observar, ele procurou investir tanto amor, tanto acolhimento, né? Diante da humanidade sofrida naquele momento, Jesus foi, né, esse espírito benfeitor que ali naquele instante já foi chamando as almas que estavam nesse processo purificador, que traziam suas dores, seus desafios, mas que desejavam a vida melhor. Muitos desses espíritos que aproveitaram a oportunidade penetraram o clima da regeneração muito antes. Porque, como dissemos, falar de regeneração não é falar de um tempo cronológico, mas é do tempo da alma, da evolução do ser. Quanto mais decididamente, quanto mais lucidamente nós nos colocamos à disposição de evoluir e melhorar-nos, eis que vamos avançando. Mas para que isso aconteça, a gente vai tendo a necessidade de corrigir-se nas bases, naquilo que tem causado há tanto tempo um sofrimento prolongado. E nesse sentido, lembramos também do Espírito de verdade, que lá no Cristo Consolador, de uma maneira brilhante, vai nos trazer uma lição necessária. Quando, na primeira mensagem que Kardec coloca do Espírito de verdade, ele vai dizer o seguinte: venho como outrora aos filhos transviados da casa de Israel. O objetivo de Jesus de novo como Espírito de verdade é o quê? Cuidar dos enfermos, cuidar das nossas partes enfermas, porque ninguém se eleva para o céu sem corrigir-se diante das necessidades terrenas. A gente precisa resolver ponta solta. Nós temos necessidade de olhar para aquelas partes dentro de nós que às vezes a gente não quer mexer. Mas justamente o Divino Mestre, o Espírito de verdade, é agora cercado de almas tão nobres que se colocam à disposição, quais as virtudes do céu, para iluminar os nossos passos, a fim de que tenhamos a segurança necessária para cuidarmos do nosso coração. Não é possível fazer uma terra regenerada sem espíritos regenerados. Cada um está no seu processo. Cada um está no seu processo. E a gente vai ver dois casos aqui. O primeiro deles, para a gente entender esse processo, é o do Samuel Felipe. É o do Samuel Felipe, que está lá em a Gênese. A Gênese não, perdão, Céu e Inferno. Samuel Felipe, ele foi colocado nos espíritos felizes. Se a gente retomar a estrutura do Céu e Inferno, a gente vai ver que são duas partes. Primeiro é a teorização. No segundo momento é a prática. Ali, Kardec, nesse segundo momento, ele vai nos trazer noções muito importantes a respeito da vida no mundo espiritual, da condição moral das almas. Ele vai nos ajudar a entender como que foi o panorama, né, da vida dos espíritos, a partir das suas vivências na Terra. E o Samuel Felipe, ele foi colocado nos felizes. Ele está no top, né? Está bem de vida, graças a Deus, chegou numa condição muito boa. Mas observemos o tanto que é interessante. Ele diz assim: sabei de que tribulações provém na vida. Ele era um espírito conhecido daquele agrupamento ali, né, do círculo de Kardec. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. Ele soube enfrentar os testemunhos, soube lidar com as provações que passou. E hoje, diz ele,
felicito-me. Olha que importante. Na vida na terra foi um pouquinho difícil, um cadinho complicado, mas na pátria maior, né, eis que se mostra feliz. E ainda tremo, diz ele, ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Olha que interessante. Ele, se não tivesse tido cuidado, a vigilância, a precisão, ele poderia ter colocado muita coisa a perder, porque é igual um tratamento de saúde. Se a gente não faz direitinho, se a gente não mantém a fidelidade às orientações recebidas, fica muito delicado. E cada qual de nós traz para o mundo necessidades evolutivas. O divino amigo que nos consultara o Espírito, nos identificar os pontos mais frágeis e nos orientara círculos de trabalho relativos às nossas necessidades interiores. Pois bem, ó meus amigos, continua ele, compenetrai-vos firmemente dessa verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é por certo comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. É o processo purificador. Ele estava regenerando-se. Se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito. É pequenininho, perto daquilo que a gente vai sentindo. Porque penetrar nos mundos felizes não é ganhar uma felicidade que a gente não conquistou, mas é desfrutar de um patrimônio interior que nós batalhamos por conquistar. Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não direis das que a precederam. As outras encarnações dele foi um pouquinho mais difícil, mas essa foi especial, foi importante, era para ele um instante de purificação. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei ora o que sou. Teve esforço, teve trabalho. As experiências da vida, por vezes, nada mais são do que esse buril. No dizer de Emmanuel, na mensagem Educa, do Fonte Viva, capítulo 30, quando ele comenta sobre esse processo de evolução, ele vai dizer que a dor e o trabalho são os artistas do nosso aperfeiçoamento. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Por vezes nos deparamos com sofrimentos que nos atormentam o coração, e quase sempre as nossas insatisfações têm nos conduzido a um vazio um pouco difícil e complicado. É natural que nos sintamos por vezes impactados com as provas, mas é indispensável que aprendamos a retornar o olhar ao Divino Mestre, como no dizer de Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou certo de onde vou chegar. É indispensável não desgrudar o olhar, essa confiança, retornar aos propósitos. Nós não descemos sem uma cota de lutas, de peleja, de trabalho. E lembrar das nossas necessidades, do nosso processo de cura interior, do nosso processo de reconstrução e refazimento, se faz indispensável. Ele continua, hoje abençoo essas provas, pois a elas devo ter rompido com o passado. É justamente esse o ponto mais importante. É justamente essas provas, esses desafios do mundo atual, essas nossas experiências que a gente vai passando, né? A maior parte delas são provações que vêm nos ajudar a romper com o passado. Porque, em verdade, a gente traz essas pontas soltas, essas pendências, e é hora de deixar as coisas em paz, tranquilas. A gente, para se elevar aos céus, para prosseguir rumo ao mundo celeste, esse lugar que Jesus disse que prepararia em favor dos nossos espíritos, ele é uma construção. É preciso estabelecer o reino interior dentro de nós. E é justamente, às vezes, no contexto das lutas, dos aprendizados, que a vida vai nos chamando de tal modo
a isso. E é onde ele vai considerar a isso que ele conseguiu, passando pelas provas, vencendo as lutas, que ele conseguiu elevar-se além do clima humano. É preciso, então, esse trabalho interior, dessa construção dessa veste nupcial. Ele diz assim, todos esses sofrimentos, esse passado difícil, é simples recordação que agora me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. E ele fala com entendimento. Alguém que passou pelo processo, aceitou a consulta, que se viu diante das suas necessidades interiores, que tomou um remédio divino, que não abriu mão desse compromisso com a espiritualidade, que não se permitiu abandonar essa fidelidade necessária. Porque uma coisa é a gente se sentir às vezes abalado pelas circunstâncias, perplexos diante das coisas. Isso é natural. O difícil é quando a gente desanima. O difícil é quando a gente esmorece. Isso pode ser danoso para o nosso processo. É necessário renovar a fidelidade. De tal modo, ele agradece até mesmo todo mundo que fez ele sofrer. Ele diz assim, vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má-fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, intentando fazer mal, não me suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. Em verdade, ele conseguiu se elevar diante desses desafios da vida a uma condição mais alta e mais pura. E é por isso que, e analisando a situação dele, a gente aprende muita coisa diante desse momento atual. Cada qual está no seu processo, está diante de necessidades próprias. E a gente precisa não esquecer da sensibilidade. Porque às vezes, no meu processo, a minha enfermidade moral, naquilo que eu estou sendo tratado, a vida vai me trazendo circunstâncias que às vezes é difícil lidar. Porque dependendo da área, a gente passa por crises, por momentos de confrontação pessoal que pedem carinho e pedem amor. O que a gente pode fazer é não deixar tão pesado o processo dos outros, porque é algo que às vezes a gente não vai conseguir fazer pelo outro o que a gente gostaria, no sentido de ir lá fazer o que cabe a ele, mas todos nós podemos deixar menos pesado, mais leve as provas daqueles que estão à nossa volta, abrandar por meio dessa humildade, dessa paciência, desse acolhimento. Trazemos cada qual as nossas dores, e qual Jesus fizera na terra. É agora o tempo de acolher, agora é o tempo de ouvir, de escutar, sem o julgamento, sem a condenação, mas com a capacidade de perceber o valor que cada espírito tem e traz dentro de si mesmo. Se faz indispensável que apliquemos os nossos esforços no sentido de construirmos o céu em nós, espalhando esse céu à nossa volta. Quando Jesus nascer, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas, que representa a conexão com o alto. Estabelecera-se na presença do divino amigo um rasgo no céu para que as belezas divinas se fizessem na terra, que elas gerassem paz na terra e pudessem se espalhar em boa vontade para com os homens. É ainda a síntese de todo o programa que nos cabe trabalhar em cima dele. É construirmos, aceitarmos em nós os nossos testemunhos. Isso já nos ajuda a auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Quantas vezes a revolta, a insatisfação, os descontentamentos, a nossa perturbação não tem prejudicado os corações que nos cercam.
É o momento da gente aceitar os nossos processos, de estabelecer paz interior, para construirmos à nossa volta esse clima diferente. No dizer de Druso, quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. É indispensável cuidar efetivamente dos nossos corações, aprender nesse processo todo a obediência e a resignação aos processos da vida, porque em nos ajudando, em compreendendo melhor as nossas provas, vamos deixar de ser andarilhos, daqueles que andam sem rumo na terra, para sermos peregrinos, daqueles que compreendem que a nossa destinação é o céu. Na obra de André Luiz, no capítulo 18, traz dois espíritos, Ascânio e Lucas, que reencarnam num desastre coletivo, numa queda de avião, justamente para cuidar do próprio espírito, porque diante daquela experiência tinham a oportunidade de reaver um erro de 500 anos atrás, quando haviam derrubado dois companheiros no século XV de um alto de uma fortaleza. Ascânio e Lucas regeneraram o coração na busca do entendimento e da paz. O instante presente é o momento, então, da gente ter compreensão para com o nosso processo, entendimento do que a gente está passando, o atendimento que a gente recebeu, aquilo que a gente está tratando, como também ter a sensibilidade para tornar mais leve as dificuldades uns dos outros, pela compreensão, pelo respeito e, sobretudo, pela presença. Agora é um momento de presença. Jesus escolhera vir no mundo para se fazer presente, porque já não mais nos sentiríamos órfãos, e a sua presença nos dignificaria para que prosseguíssemos adiante. Guardemos um pouquinho dessas lições no coração e adotemos, com fidelidade as normas de trabalho que a vida nos indica. Sou grato pela paciência, o amor e o carinho de todos em me acolher aqui. Muita, mas muita paz. Que o Divino Mestre os inspire e continue ajudando nesse trabalho lindo de construção e reconstrução do amor e do bem. Obrigado, Maria. Eu esqueci, não vou pronunciar o sobrenome. Um beijo no seu coração e um abraço na alma. Até a próxima.